Entrevista. Vamos lá, agora sim, devidamente anunciado, participando desse nosso rápido bate-papo com o padre Fábio Jorge Miguel Júnior, agora sim, oficialmente, a entrevista com o deputado Jefferson Campos. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado por estar aqui, atender o nosso chamado, viu? Muito bom dia a toda a equipe que está nos recebendo e fazendo Sorocabana e toda a região e o mundo, né? Agora estamos conectados com o mundo. Eu mesmo em Brasília, a gente acorda logo de manhã, nossa rotina de trabalho, mas sempre estamos conectados também com a Cruzeiro FM. Bom dia ao Ricardo Rocha aqui na técnica, a Nicole, né, que está nos levando aí pelas redes sociais, a todos, também o André Fazano, nosso querido amigo, Fernando Guimarães, Douglas Vale, a toda a nossa fundação, o Baldinho do Amaral e Fundação Cruzeiro do Sul também, que foi feito esse grande trabalho de comunicação. É sempre, né, um privilégio a gente poder estar aqui e uma grande responsabilidade, é claro, fazendo um pouco da prestação de contas do nosso trabalho, né? Exatamente. Ainda mais, deputado, eu quero aproveitar a oportunidade para a gente falar, e é tema da nossa enquete, estamos repercutindo essa visita do presidente Lula até a Ásia, onde conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar buscar uma solução, um acordo com relação à questão do tarifaço, né, imposto pelo presidente Trump. E o ponto de vista do senhor, a opinião do senhor como deputado, como parlamentar, como vê essa questão, se essa conversa, como diz a nossa enquete, aproveito e já pergunto também para o deputado sobre a nossa enquete, nós estamos questionando os nossos ouvintes, na sua opinião, o encontro de Trump e Lula foi produtivo? Sim, não, na opinião do ouvinte, foi mais simbólico ou ele não terá resultado? São 3 opções. Passo a pergunta para o senhor, deputado. Nosso país e o mundo, né, tem vivido um panorama totalmente diferente, né, desde que o presidente Trump foi reeleito. Ele tem aplicado esses tarifaços no mundo todo, não especificamente em um país, visando, obviamente, que os Estados Unidos, a sua arrecadação, e lá tem batido recordes de arrecadação através disso, o povo americano, de uma forma geral, deve estar muito satisfeito com isso, porque o seu país está sendo valorizado. Ele prometeu durante a campanha, queria implementar uma campanha anti-imigração, ele está fazendo o que prometeu, não tem nada novo. Em relação ao nosso país, né, nós vemos com muita preocupação essa questão do tarifaço. Eu sou muito nacionalista, eu amo o meu país, eu defendo o meu país, estive agora na Austrália recentemente, né, há algumas semanas atrás, na Austrália, participando de um congresso internacional de astronáutica, onde nós pudemos também defender o nosso país, a Embraer, o sistema aéreo que nós estamos criando. Eu amo o meu país e o defendo. Esta conversa, no meu entendimento, ela já está um pouquinho atrasada, ela já deveria ter ocorrido logo que começaram essas ações que poderiam prejudicar o nosso país. É claro que temos uma estrutura forte de poder, o nosso país é um país que é muito bem visto onde nós vamos no mundo. O Brasil é um país que tem uma boa imagem. Quanto a esta reunião específica, né, que nós estamos falando, e a enquete aqui da Cruzeiro do Sul, eu vim acompanhando também pelo rádio, eu tenho minhas dúvidas quanto à efetividade desta reunião. Tenho minhas dúvidas se isso vai ou não trazer a suspensão das tarifas, porque estamos colocando tudo no mesmo jogo, tudo no mesmo balaio, as questões políticas, econômicas, as questões de relações internacionais, ao mesmo tempo que nós vemos aqui que uma reunião para alguns, né, importante, produtiva, eu também acho que foi importante, não sei se foi produtiva, eu vejo que hoje no New York Times há uma matéria do governo brasileiro hostilizando o governo Trump, né, por conta das ações que ele tem tomado. Então, a política internacional do Brasil, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, a política internacional do Brasil, ela está muito confusa. Nós não sabemos quem são os nossos parceiros, se queremos a China, se queremos os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a Ucrânia. Hoje somos os maiores importadores, por exemplo, de petróleo, que está com embargo na Europa. A Rússia está nos enviando o petróleo, o diesel. A Índia, né, agora foi tarifada por Trump porque ela estava importando da Rússia, então ela já recuou dizendo que vai diminuir essa importação. Este jogo internacional, sabe, não basta dizer, né? Passamos recentemente essa crise de Israel, de faixa de Gaza, hoje a guerra ainda da Ucrânia com a Rússia. Não basta dizer metaforicamente, né, que vamos sentar, tomar uma cervejinha e aí a gente vai resolver os problemas do mundo. Não é assim. A política internacional ela é complexa,
ela vai de ações que são históricas, né, de relações históricas, como é o caso de Israel e Gaza, que é uma relação historicamente conflituosa, são filhos da mesma raiz, nasceram dos mesmos pais há milhares de anos atrás, e hoje há esse conflito todo. Quero nos parecer que hoje está um pouco melhor, embora ainda estejam tendo lá alguns pontos de guerra, e ainda há a devolução de reféns, né, que foram mortos, e ainda não se concretizou totalmente o plano de paz que foi elaborado, inclusive por Donald Trump, que ganha no seu cacife eleitoral, quando vai ao parlamento israelense, discursar e dizer e falar da ação dele. Já terminei com 7 guerras e vou acabar com essa da Ucrânia. Indiscutivelmente, no cenário internacional, é muito poderoso o poder não só bélico, né? Estamos vendo aqui os porta-aviões, os caças que estão aqui no Caribe, né? A potência militar dos Estados Unidos nessas fragatas que aqui estão, nesses porta-aviões que aqui estão, ela é maior do que toda a força militar da América Latina. Então, é muito poderio. E está se fazendo essas ameaças, né? Países às vezes soberanos, claro, né? O tráfico de drogas, que é hoje, né, combatido por todos, mas os Estados Unidos vive uma epidemia. Eu estive recentemente lá numa missão oficial também, a epidemia das drogas que invade os Estados Unidos, e eles não produzem, ou seja, é de algum lugar que estão vindo, e na opinião deles, ou nos estudos que eles têm, vem aqui do Caribe, vem da América, vem do Brasil também. E, sobre esse pretexto, estão invadindo, ocupando e até eliminando inimigos históricos, né? Como é o caso da Venezuela, como é o caso de Maduro. A reunião que Lula fez, eu penso que é um início, já deveria ter sido feito, né? E além de cantar os parabéns, né, por mais um ano do presidente, os 80 anos, eu esperava um pouco mais de avanço, eu esperava algum anúncio, né, de efetividade de tarifas que poderiam estar sendo diminuídas, voltando à normalidade, porque nós já temos tarifas, né? Mas agora realmente ainda, né, estamos começando ainda a sentir esses efeitos aqui. Alguém diz, mas agora baixou o preço de alguns produtos alimentícios. Sim, mas esse não é o ideal. É claro, o ideal é ter uma comida barata, mas o ideal é que haja não só esse recuo do preço dos alimentos, como também que a nossa política continue gerando empregos, continue gerando exportações, porque essa balança comercial ela não está favorável a nós, não. E nós temos, essa semana mesmo, estamos indo a Brasília com algumas questões importantíssimas. É o governo que está pedindo recursos, é o INSS que precisa de 450 milhões para não parar de pagar os aposentados, são os rombos das contas públicas, são os Correios que pedem agora mais de 20 bilhões para ser socorridos, né? Uma empresa que durante os 4 anos do governo anterior deu lucro nos 4 anos, né, já vinha de prejuízos bilionários, e agora nos 3 anos que aí estão prejuízos bilionários. Tudo isso é questão de gestão. E quer me parecer que até esta conversa do presidente Lula com o Trump também é questão de gestão de crise. Né? Nós estamos nesta crise diplomática com os Estados Unidos que afeta a vida de todos nós que aqui estamos, na minha visão. Deputado, aproveitar que nós estamos falando dessa questão entre Lula e Donald Trump, e até o nosso próprio Fernando Guimarães, há poucos instantes, trouxe no seu comentário uma fala que me chamou bastante atenção. O que parece é que o presidente Lula saiu muito mais encantado com o presidente norte-americano do que vice-versa. E o vice-presidente atual, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, me parece que está um pouco mais pé no chão. É a leitura que a gente consegue fazer deste momento. Até por conta, até da fala do presidente norte-americano, Donald Trump, quando faz aí a menção ao aniversário do presidente Lula e tudo mais. Essa é a leitura que o senhor faz também, que o presidente brasileiro saiu muito mais encantado, talvez sonhando um pouco mais com um possível acordo, do que o presidente norte-americano? Você tocou um personagem que tem se destacado nessa crise, que é o ex-governador Geraldo Alckmin. Perdão. Ele tem se destacado, ele tem feito o papel que o presidente deveria fazer, procurar os parceiros comerciais, visitá-los, levar as nossas demandas. Alckmin, no meu ver, né, tem se destacado nesse momento. E esse ponto é crucial. Será que foi apenas um encontro entre amigos, né, apenas para confraternização?
ou foi um ponto para se discutir? E ali diante, é claro que diante dos repórteres, o Trump deu até uma resposta meio dura, né, a um dos repórteres lá, vocês vão falar do ex-presidente? Falou, isso não é da sua conta. É o estilo dele, né? O estilo dele, e foi assim que ele chegou lá no poder. E quem votou, quem o elegeu, sabe que esse é o estilo dele, né? O jargão da América para os americanos não é novo, né? Isso é muito antigo. E eu não vejo realmente produtividade no encontro em si. É claro que ali também era um momento de falar com a imprensa, de você noticiar algumas ações, mas foi apenas, no meu entendimento, uma ação mais protocolar. Eu estava vendo uma pesquisa hoje, da Paraná Pesquisa, que 60% dos brasileiros querem um novo estilo de governo, né? Não quer dizer, eles não perguntaram sobre esse ou aquele. Você está contente com o estilo de governo hoje? Né? E 60% dos brasileiros dizem, olha, nós queremos alguém que tenha novas ações, né? Nós estamos, às vezes, nessa dicotomia, esse, aquele, discutimos nomes, quando nós deveríamos estar discutindo programas, quando nós deveríamos estar discutindo projetos. É muito complicado, né? Pessoas medianamente envolvidas, elas discutem pessoas, e é o que está acontecendo no Brasil, né, nesse nosso Fla-Flu. Eu tenho posições bem claras, de direita, definidas, né? Acredito no poder da força do trabalho, em fortalecer as empresas, em valorizar bem o trabalhador, nas questões pessoais, familiares, que cada um possa, dentro do seu contexto familiar, da sua crença, da sua liberdade, né, estar realizando, ensinando seus filhos, cuidando da sua família. Agora nós vemos, né, este Fla-Flu, ou este São Bento 15 de Piracicaba, né, que a gente vê aí pelo nosso país, infelizmente, e isso também reflete lá na política. A gente vai a Brasília para discutir ideias, chega lá, né, é o Fla-Flu, né, é esse aquilo, você fez isso, você fez aquilo, e a gente tenta lembrar que nós já tivemos ações melhores, e eles tentam lembrar que nós não tivemos ações nenhuma. E isso desvaloriza o tempo, porque o tempo vai passando, né? Nós já estamos aí às vésperas de mais uma eleição. Os atores são os mesmos, não há renovação, não há, né, dentro desse contexto de administrativo, do executivo, né? Pelo contrário, né? São leis que vêm para tampar esse buraco. Agora é o rombo fiscal, agora vamos liberar aqui um crédito financeiro, agora vamos tapar o sol com a peneira. Mas a grande questão, né, nós fizemos alguma reforma algumas lá atrás, a trabalhista, a previdenciária, né? Fomos muito criticados por reforma trabalhista, onde diminuímos muito o número de ações, a própria previdenciária, né, que nós tivemos que aumentar, porque a longevidade aumentou e todos, né, estão pagando um pedágio aí, alguns, né, de forma muito difícil. Mas a essência do país, já vamos precisar de outra reforma tributária daqui a pouco, aliás, esta aí que está sendo votada, né, que pode nos trazer alguns avanços, mas vai trazer muito prejuízo, e também daqui a pouco vamos precisar de outra reforma tributária, porque diminui o número de contribuintes e aumenta o número de beneficiários, né? E são tantos benefícios que são dados, e é de se esperar que em determinado momento, por exemplo, o seguro defeso, que é para o pescador em época da piracema, que você não pode pescar, você dá um salário para o... Agora chega em Brasília, que só tem um lago lá, que é o Lago Paranoá, e temos lá 100 mil pescadores naquele lago. Você passa lá, você não vê um pescador, né? Mas chegamos a ter mais de 100 mil pessoas recebendo seguro-defesa em Brasília. Quer dizer, de onde isso nasceu? São os penduricalhos que vão surgir. Penduricalhos e fraudes, porque não são pescadores que vivem da pesca, né? É de se esperar que lá no Rio Amazonas ou em alguns lugares do Brasil que se vive da pesca e não pode pescar. Vamos ajudar os pescadores, né, nesse período. Então, tudo isso vai se somando, né, ao desalento do povo, porque é isso, é aquilo, é bolsa isso, é bolsa aquilo. E quando a pessoa precisa, tudo bem, mas quando se excede isto, aí nós começamos a faltar mão de obra, porque se eu vivo de uma ajuda governamental, eu não preciso trabalhar, eu não posso trabalhar. Temos um projeto lá, né, para que a pessoa continue, pelo menos por algum tempo, empregada e recebendo, né, porque ao ser notificada que ao ter um trabalho, uma carteira assinada, ela deixa de receber um seguro, uma bolsa, um recurso, a pessoa prefere às vezes, não, então eu vou ficar na minha segurança, né, que eu tenho, do que ir para um trabalho, de ter que essa efetividade. Então são ações que a gente discute diariamente, apresentamos soluções, apresentamos projetos, alguns avançam, outros não avançam, mas o tempo
O tempo passa. O risco de ter muito pescador em Brasília e acabarem pescando muito tubarão por lá, né? Deputado Jefferson Campos, eu vou fazer um rápido intervalo, até porque o Fernando tem o seu questionamento também, a gente ter continuidade nessa nossa entrevista. Então, um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta ao segundo bloco com o deputado federal Jefferson Campos, nosso convidado na manhã desta terça-feira do Jornal da Cruz. 9h18 agora, deputado Jefferson Campos, nosso convidado na manhã desta terça-feira. E olha, só destacando que daqui a pouco também teremos aqui no Jornal da Cruzeiro entrevista com o administrador de empresas, empresário, político, Guilherme Afif Domingos. Vai participar com a gente também nessa edição do Jornal da Cruzeiro. Deputado, dando continuidade, nosso Fernando Guimarães também teve o seu questionamento tratando esse assunto, principalmente essa questão envolvendo relação Brasil e Estados Unidos. É isso mesmo, né, Ferg? Pois é, o deputado, eu gostaria de aproveitar a opinião do deputado federal, Jefferson Campos, e o que se ouve lá no Congresso do real interesse, se é possível dizer isso também, do real interesse de Donald Trump para o Brasil. Porque o nosso presidente, quer queira ou não, na nossa impressão, no nosso entendimento, ele está muito encantado com essa parceria. Ele até falou no começo da entrevista que ele trocou telefones com o Donald Trump, como se fossem amigos íntimos. E a gente sabe que não é essa a realidade. A gente sabe que Donald Trump é uma pessoa estrategista, basta pegar o histórico dele para a gente entender como é o perfil, né, desse administrador, né, do atual presidente dos Estados Unidos. Mas eu queria que, além de que o senhor comentasse a respeito desse, se é possível, do real interesse de Donald Trump para o Brasil, comentasse também a chave Jair Bolsonaro e Lei Magnitsky, porque dentro da pauta da reunião do Lula com Donald Trump foi discutido justamente isso, ou seja, Lula tentando defender o Alexandre de Moraes e apontando que o processo que foi feito contra Jair Bolsonaro foi sério, efetivo e tem dentro da legalidade. Olha, o que nós sabemos efetivamente é aquilo que nós vimos diante das câmeras, né? Até, como eu disse há pouco, uma resposta um pouco pesada do Trump para uma repórter que queria saber se eles iam discutir a questão Bolsonaro. O Lula vem depois, em uma entrevista particular, pessoal, dizendo que esse tema foi discutido. Né? Então, falaram o que nós... temas, falaram-se alguns temas, eu falei, eu mostrei que aqui, né? É muito difícil numa conversa de pouco tempo você mostrar todo um contexto do que nós estamos vivendo. Acredito até que o presidente Lula tenha tentado fazer isso. Agora, eu não consigo medir a reação do governo americano, em especial a Donald Trump, que é uma pessoa imprevisível, né? Quando a gente acha que ele toma um caminho, ele acaba tomando outro. Eu penso que ele defende os interesses americanos, como nós defendemos os interesses brasileiros. Penso que o presidente devia focar nisto. Nós temos aí essa lei Magnitsky, né, que algumas autoridades estão passando por ela. A gente não compreende bem o alcance, né? Primeiro era uma bomba que ia soltar sobre alguns, hoje estamos aí, o brasileiro tem a capacidade de se moldar às dificuldades, né? Quando a gente acha que, né, nós somos, lembra da sexta-feira 13, o Jason, né? Agora acabou, agora vem o dedinho do Jason, ele levantou de novo, né? Sexta-feira 13 vai continuar. Quando acabava no cinema, agora acabou o Jason, a mãozinha levantava assim. Não, parece que vem outro por aí. Vem outro Jason, né? Eu há muito tempo não acompanho mais a série, né? Mas o brasileiro tem essa capacidade da reinvenção, né? Abrindo novos mercados, abrindo outras rotas comerciais. Isso já não é de agora, né? Isso já desde a nossa fundação. Eu espero, né, que esta questão Bolsonaro, que é uma questão que nos deixa muito tristes, né, ver um ex-presidente que é do nosso espectro também de pensamento, preso, né, dentro de casa, incomunicável, com suas redes, né, já há 85 dias, né, incomunicável. Inegavelmente ainda há uma grande influência, é o nosso líder da direita, é o maior líder que esse país tem na direita, que está lá tolhido da sua liberdade, aguardando ainda alguns recursos que estão para ser julgados, nessa expectativa que até, né, esses recursos não sejam aceitos, infelizmente, né, que ele possa ter aí a sua liberdade. Agora já estão se discutindo para qual presídio ele vai, para onde não vai. É uma situação muito triste para nós, que nós entendemos que todo esse processo, como o voto do ministro Fux, né, claramente, tecnicamente, juridicamente, eu sou advogado também, falando sobre o foro, que lá não era o foro adequado para se julgar isso, era na primeira instância, né, estamos lá, como o julgamento de pessoas do 8 de janeiro, que manifestantes que alguns deles merecem sim a punição. Agora, uma dosimetria, uma pena desmedida, né? Porque
Temos visto aí esses dias aqui, num brilhante trabalho do nosso secretário Derrite, da Polícia Militar, apreendido aqui alguém na Castelo Branco com um helicóptero, mais de 200 quilos de pasta base de cocaína. E numa audiência de custódia, a pessoa no outro dia foi liberada porque não era uma quantidade razoável para manter a pessoa presa. E agora temos alguém que foi lá e escreveu numa estátua, ou alguém que quebrou, que responda por vandalismo. Invadiram também a Câmara dos Deputados. Aliás, não foi a primeira vez. Eu estava lá quando os índios invadiram a Câmara dos Deputados, ocuparam a tribuna da Câmara, e nós tivemos que sair correndo para não ser flechado. Eu estava lá quando o MST invadiu a Câmara dos Deputados, né, com manifestações, quebrando vidros, pessoas feridas. E cadê? O que aconteceu? Quem não se lembra dos black blocs que saíram quebrando tudo? Gestão de uma... Cadê? Então nós temos pesos e medidas, isso é muito ruim, porque você não tem a dosimetria exata da pena. Então que respondam os vândalos, os que quebraram, os que jogaram o relógio no chão, os que depredaram, que respondam pelo crime correspondente. Então nós estamos vivendo hoje também esse momento jurídico, o que faz com que o Congresso também comece a se posicionar pontualmente. Não vamos livrar esse, livrar aquele. Quando nós temos um sistema de segurança falho, quando nós temos um crime organizado que está tomando contas, hoje boa parte mais de 50% da nossa população já estão em áreas que está sob o comando do crime organizado, que se organiza. Enquanto o Estado está desorganizado e desgovernado, né, nós fazemos isso. Nós reclamamos muito, mas lá nos morros, no Rio de Janeiro, mas nós não nos esquecemos que até há pouco tempo atrás havia uma lei do Supremo Tribunal Federal, uma determinação do Supremo que impedia a ação da Polícia Militar nos morros. Era impedida de subir. E quando você não pode impetrar segurança, ainda que seja esta segurança que nós temos lá no Rio de Janeiro, o crime organizado vai tomando conta. É uma área que não pode a polícia estar atuando, não pode o poder público estar atuando. Então, tudo isso, voltando à sua pergunta também, em relação à efetividade desta reunião, trocamos telefone, a gente troca telefone com muita gente, não quer dizer que nós temos negócio com todos eles, né? Isso é mais uma cortesia, e eu duvido muito que, né, se um ligar para o outro diretamente, vai acabar sendo atendido, né? Duas pessoas poderosas, né? Dois presidentes de grandes nações, tem que manter uma relação estável, tem que manter uma relação, porque não se trata de pessoas, se tratam de países, de povos, de relação comercial, se trata de atender o necessitado e também o empreendedor, né? E esta é uma relação diplomática que deve ser mantida, e eu não vejo no nosso presidente a disposição para isso, pelo contrário, né? Quando sai, vai dar uma entrevista, porque eu troquei telefone, eu falei lá, eu expliquei o sistema judicial, eu disse as provas, e você não explica isso em uma conversa de 5 minutos, nem diante dos repórteres, da imprensa, e muita dificuldade, talvez, no privado, né? E vamos aguardar mais um pouco para ver se efetivamente algumas tarifas vão cair, se a bilateralidade do Brasil, né, ela pode voltar. Hoje tem um acordo do Trump com o Japão sobre terras raras, né, que o Brasil tem esta moeda de troca, tem esse tesouro em nossas terras, né? O Bolsonaro falava muito do nióbio, né, que é um material do futuro, onde se faz aí componentes de celulares e tantos outros, e a gente ainda não os explora, e sabemos que há muitos países e muitas empresas interessados em fazer isso no nosso país. Inclusive Estados Unidos. Inclusive Estados Unidos. Deputado Federal Jefferson Campos, nosso convidado na manhã desta terça-feira. Deputado, queria agradecer demais sua participação, lógico, uma pauta importante, e trazer também essa visão de quem está em Brasília, acompanha os bastidores da nossa política federal, principalmente trazendo também esse ponto de vista sobre toda essa situação, esse possível acordo com essa conversa, né, entre Lula e Trump. Obrigado mais uma vez, viu, deputado? Microfones da Cruzeiro FM sempre abertos ao senhor. Eu vi que vocês estão completando 30 anos. 30 anos. 30 anos. 1995. Exatamente, primeira transmissão. Eu estava, nesta época aqui, a gente estava se preparando para uma campanha. Em 96 fui eleito vereador pela primeira vez, né? Portanto, completo também 30 anos de mandatos, né? 8 mandatos consecutivos. E eu quero parabenizar a toda a Cruzeiro FM, toda a Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, na pessoa do Alexandre Latuf. Agradecer a todos vocês sempre pela oportunidade de estar trazendo a nossa impressão, a nossa notícia ao longo desses anos. Muitas vezes já concordamos, discordamos, né?
Cruzeiro do Sul já tirou muitas noites de sono da gente, porque a gente ficava esperando o barulhinho do jornal jogado na porta para correr ler o que estava acontecendo, como vereador, né? O que o jornal vai falar amanhã, qual é a notícia, né? A gente sempre acompanha. E vocês não mudaram na essência, que é a verdade, que é a comunicação, que é levar ao ouvinte o lado da direita, da esquerda, o sim, o não, o contrário, o contraditório, e este é o papel realmente de uma boa imprensa. Então, eu quero parabenizar a Cruzeiro, né? Se puder, vou fazer até um pronunciamento lá, parabenizando vocês também pelo excelente trabalho realizado por todos os profissionais. Hoje aqui o Ricardo Rocha, o Douglas Vale, a Nicole, né? O André, você, André, que sempre tem nos abençoado aqui, o Fernando Guimarães, sem nos esquecer daqueles que não estão aqui, mas que fazem também a notícia, né? A Cibele, o nosso Everaldo, que sempre nos atendeu com muito carinho aqui, né? O nosso Cristiane Carvalho também. Cristiane e todos os outros, né, que a gente até nos foge a ideia. Fábio Andrade. Fábio Andrade, um grande amigo que nós oramos por ele, estamos orando por ele, acompanhando, né, a sua recuperação, e um grande amigo, um grande profissional. Que Deus abençoe a todos, um bom dia, daqui a pouco estamos embarcando a Brasília, né? Mas que seja uma semana de bênçãos, essa chuvinha que está caindo sobre nós, que seja a bênção de Deus também caindo sobre nós. Porque independente da direita e esquerda, nós temos que buscar o nosso trabalho, construir o nosso caminho e prestar contas a Deus, aos nossos eleitores também, é claro, a nossa família e a nossa consciência, né? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço. Muito obrigado. O deputado Jefferson Campos, nosso convidado na manhã desta terça-feira do Jornal da Cruzeiro.